Bom dia. Bom Comecei a dia. gravação aqui, Camila. Certo? Comecei, não é, fiquei aqui meio atrapalhado. Então, queria agradecer mais uma vez a presença da professora Camila Amaro aqui. Para mim, né, é sempre uma honra ter você aqui, né, compartilhando toda essa sua expertise e, né, toda essa bagagem que você tem, né, não só de acadêmica do assunto, né, mas tendo, né, trabalhado tanto tempo também na prática Uhum. com acústica, assim, né? Acho que Sim. agrega bastante e é legal ver essas questões práticas. O pessoal que está na graduação tem muito Uhum. interesse. Então, queria agradecer mais uma vez a Camila você ter aceitado estar aqui com a gente, compartilhando um pouco né, dessa toda a sua bagagem especial aí. Obrigada, Thiago. Eu que agradeço. Você também tem sido um parceirão, né? Com várias vertentes aí, tanto de conforto como de bioclimatismo e tudo mais. E eu trouxe aqui hoje para mostrar para vocês um pouco mais ampliado, né, do que o que a gente viu no Masterclass que teve para o LaSUS, né, da UNB. E então eu tentei resgatar um pouco do que a gente fez no Masterclass, que foi como especificar e detalhar materiais acústicos, mas para ambientes fechados de forma geral. Lá a gente tratou mais estúdios. Aqui eu tentei trazer também salas de conferência, anfiteatros, né, estúdios musicais, então de forma mais um pouquinho mais ampliada, mas trazendo sim esses detalhes e esses desenhos técnicos que são importantes e que muitas vezes a gente não acha, não encontra essas informações, né? Porque eu mesmo, quando eu abri um escritório nessa área, né? Porque o escritório que eu tinha, inclusive, fechei CNPJ 29 de dezembro de 2022, né? Fechei CNPJ para assumir agora um cargo de dedicação exclusiva, né? Na área de docência. Mas o escritório que eu tinha era justamente para consultorias e projetos nessa área de conforto ambiental. E uma das demandas que a gente tinha muito em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que é onde eu atuava, era essa parte acústica, né? Então, eu comecei recebendo demandas muito de, por exemplo, psicólogos, psiquiatras, que tinham problemas com privacidade nas salas deles, né? Salas compartilhadas e que tinha muita transferência, né, de ruídos, muitas pontes acústicas que a gente chama. Depois isso foi se abrindo para diversos problemas em residências, condomínios, e aí a gente começou a trabalhar mais com licitações, então veio, por exemplo, alguns órgãos e institutos, né, então a Assembleia Legislativa do Estado, bancos, né, como o Banco Sicredi, e associação de comerciantes, e por aí vai. Então, era um público bem diverso, e a gente começou a ver essa demanda, né, lá em Campo Grande, e eu sempre tive muita dificuldade de encontrar esses detalhamentos, né, então, eu fui estudando muito essa parte teórica, né, mas essa parte de desenho técnico, que é tão importante para nós arquitetos e para evitar retrabalho em obra, né, para que a gente se sinta mais confortável, mais seguro na hora de passar esses cuidados para uma execução, isso muitas vezes a gente não tinha, assim, em mãos, né? Então, eu fui criando um leque aí de desenhos técnicos, de especificações, e conversando com colegas da área, né? Por exemplo, o Felipe Paim, que é de Salvador, que trabalha na Audium, né? Outros elementos que a gente vê em alguma pós-graduação, cursos que você faz. Aí eu fui fazendo cursos de consultoria das normas técnicas, né? De como utilizar a NBR 10151, a 10152, como manusear os sonômetros e assim por diante. Então, são várias coisas que a gente tem que ir fazendo para ter essa complementação do nosso trabalho, da parte teórica, né? E eu gostava muito de trabalhar com essa parte, justamente para eu aplicar também em sala de aula, né? Então, fazia com que as aulas ficassem mais práticas e era muito bom. E agora eu resolvi assumir, né, esse cargo de dedicação exclusiva, me dedicar mais à pesquisa, à docência,
que é uma coisa assim que já tem 10 anos que eu atuo, né? Agora já estou indo para o 11º ano, né? Aqui, que já fechou metade do semestre do ano. E é uma coisa assim que para mim foi uma conquista, né? Agora ser professora de uma universidade pública, poder atuar com ensino de qualidade, né? E gratuito, né? Então estou muito feliz com essa nova jornada também. E aí estou trazendo aqui um pouco para vocês de tudo que eu fiz desde 2018, 19, 20, 21, 22, né? Quando eu atuava aí com o CNPJ. Então espero que vocês gostem desses detalhamentos. E aí, como eu estava conversando com o professor Tiago, eu deixei algumas coisas aqui no slide, mas em alguns momentos eu vou interromper e vou pegar os arquivos em PDF para a gente dar uma olhada com maior critério em alguns elementos. E vocês podem ir me interrompendo e perguntando, se tiver curiosidade, quiser tirar dúvida, também fiquem à vontade. Ficar mais uma aula mesmo, mais interativo, né? Por exemplo, às vezes eu estou falando algum item, aí, lembrei de fulano, lembrei lá do lugar que eu visitei, se quiser falar, tá? Sintam-se à vontade, a gente ir conversando. E se não der tempo de falar tudo também, vocês me cortem, tá, Thiago? A gente vai Não, tá tranquilo, Camila. Assim, o tempo é seu aqui, fica à vontade. Por exemplo, assim, mostrei três espaços, e, né, se já deu o tempo, aí vocês... Não, a aula vai até meio-dia e meia. Vai longe, a gente tem tempo que precisar. Tá, a gente vai conversando. Então, eu trouxe só uma citação aqui, eu sempre falo do Julian Treasure, acho que vocês já devem ter ouvido falar dele, né, ter visto alguma aula, talvez até com o Thiago, que ele é o presidente da The Sound Agency, né, uma empresa que aconselha negócios globais acerca do uso do som. E ele fala muito sobre isso, né, que está na hora da gente começar a projetar para os nossos ouvidos. Né? Tem um livro muito didático da Léa Cristina, que é o Beabá da Acústica Arquitetônica, né, que é saber ouvir a arquitetura, né, também. Então, são princípios básicos que muitas vezes a gente não se atenta, né, e fazemos ambientes que impactam tão negativamente na rotina, no dia a dia dos usuários, né. Então, quem atua com consultoria acústica, e é um nicho de mercado muito interessante para vocês, e existe sim muita demanda, né? Vai ser esse profissional que, como eu coloquei aqui no slide, ele vai pegar um projeto real, né? E com a sua experiência, e claro, né? Você tem que se especializar um pouco mais nessa área. Vão tentar atender esses diversos clientes, desde um restaurante, uma lanchonete, um dormitório, um estúdio de gravação, enfim, uma situação que ele tem, e vai transformar isso num projeto adequado, caso já seja um projeto existente, ou vai fazer do zero ali, já com os tratamentos devidos, né? Seguindo as normas técnicas também, que hoje a gente tem várias, né? Então, a gente poderia dar uma aula aqui só de legislação, né? Por exemplo, se a gente fala em residências, a gente tem a NBR 15575, que é a norma de desempenho, e uma das partes dela é o conforto acústico. Então, ela normatiza, por exemplo, espessura de laje, espessura de paredes quando são geminadas, quais os tipos que a gente pode ter para alcançar o índice de redução sonora, né, adequado, e assim por diante. Então, ela é apenas uma das normas técnicas ligada à habitação, né? Mas a gente tem diversas outras também, tanto para fazer as análises assim, de coleta de dados, como para depois calcular tempo de reverberação e assim por diante. Então, a gente faz todas essas análises com os cálculos específicos. Geralmente, quem é consultor acústico, por exemplo, eu já tinha planilhas. Então, eu tinha várias planilhas no Excel, pré-programadas, né, as tabelas de coeficiente de absorção sonora, não sei se vocês já viram isso com o professor Tiago, para fazer os cálculos, eu já tinha, assim, páginas e páginas, né, de coeficiente de absorção sonora, de materiais, para que eu pudesse ter um repertório de cálculo, para efetuar esses cálculos. Então, na parte de conforto acústico, a gente acaba fazendo muito essa parte de
tentativa e erro na equalização sonora, que é onde a gente quer ter uma boa inteligibilidade, né? Uma boa comunicação dos ambientes que recai sobre o cálculo do tempo de reverberação. Então, para a gente avaliar esses critérios, esses cenários, a gente tem que fazer os cálculos, e para isso tem que ser tudo muito bem organizado. Então, o consultor acústico, ele vai acabar sendo aquele cabeça de planilha que a gente fala, né? Você vai ter que ter as planilhas, vai ter que ter tudo organizado para que você consiga fazer as opções para o seu cliente. Às vezes ele não vai gostar porque vai achar caro, ou então porque são materiais que ele talvez não gostou esteticamente, aí você tem que calcular tudo de novo, e assim por diante. Né? Então, eu pegava, assim, sempre muitos templos religiosos para fazer, porque são espaços grandes, né, e que demandam bastante material de forro, parede, mas geralmente eles queriam algo bem mais em conta, né, bem econômico. Então, a gente sempre tinha que ficar alterando até chegar em resultado. E aí, dependendo de outro perfil de cliente, não, você já fazia algo... digamos assim, que nós arquitetos gostamos mais, que é ter uma estética mais refinada, né? Então... E é interessante uma coisa que a gente conversou principalmente durante o seminário, né? É que como tem muito a ver com os materiais superficiais, né? Que a gente coloca, dá para conciliar uma questão estética de uma forma às vezes bem interessante mesmo, né? Então a questão técnica, ela também responde a uma questão estética, assim, né? Do projeto, né? Sim, e hoje em dia nós temos no mercado um design muito até ousado, né, para essa parte acústica, assim, e já alinhado a elementos, às vezes, até de iluminação. Tem várias luminárias acústicas hoje, né, cabines acústicas, não é só mais aquele monte de espuma, né, hoje em dia a gente tem, assim, diversos materiais com texturas mesmo diferentes, e que a gente possa realmente trabalhar desde MDF perfurado, até tecidos, né, com revestimento com feltro por trás, e formas, né, mais ousadas também, os baffles, né, que são aqueles elementos pendurados na vertical, no teto, enfim, então a gente pode ter uma ousadia estética bem maior, né. E aqui eu deixei só para a gente relembrar alguns requisitos, né, acústicos desses ambientes fechados para esse bom desempenho. Então, a inteligibilidade, que seria manter esse nível de comunicação adequado, ou seja, eu falo, vocês escutam e vice-versa. Se eu tenho uma música, né, ao vivo, por exemplo, eu interpretar, eu conseguir entender a letra dessa música, por exemplo, sem distorções. Distribuição uniforme do som. Então, vocês vão ver que em vários projetos de estúdios que eu vou apresentar, eu quebrei as quinas, né? Eu não deixo essas quinas vivas nos cantos, a gente faz chanfrados, né? Para evitar esses problemas e distribuir mais uniformemente o som. Nos anfiteatros, espaços que tem um pé direito mais alto, a gente acaba usando da geometria acústica, né, que eu vou falar um pouco para vocês de esses métodos de acústica geométrica, e a gente acaba também trabalhando angulações no forro e até mesmo na parede, para distribuição melhor desse som. O tempo de reverberação adequado também, que aí entra na parte de análise dos ábacos e dos cálculos, para que a gente consiga verificar que cada ambiente é diferente, seja pela função, seja pelo tamanho, forma, volume em metros cúbicos, e por isso ele também exige um tempo de reverberação diferente, né? E a ausência também de interferência de ruídos externos, né, sobre o som de interesse, ou seja, muitas vezes a gente vai ter que usar aquele conceito de caixa dentro da caixa, que acho que o exemplo mais icônico que a gente tem no Brasil é a Sala São Paulo, né, que fica lá em São Paulo, e que ela está acoplada a uma estação de trem, né, e ela foi realmente toda feita, né, dentro de um outro elemento para que ela fique solta de todo esse ruído de impacto, por exemplo, e ruído que tem no exterior.
Então, depois vocês podem pesquisar um pouquinho mais sobre a Sala São Paulo, não sei se vocês já viram como algum estudo de caso aqui. E só para revisar, né, porque professor não se aguenta, né, a gente tem que dar uma contextualizada. Então, a gente tem alguns tipos de som que podem ser vivenciados no edifício. Então, o ruído externo, o interno, e eu achei que essas tirinhas ficaram bem didáticas aqui. Então, externo, interno, o ruído de equipamento, de impacto e o de equipamentos, né? Então, como ilustra aqui, a gente tem essas diferentes formas de transmissão do ruído e de impacto para esses usuários. Então, o conforto ele vai depender dessa reverberação no ambiente, e o som ele pode ser transmitido pelo ar, é o ruído aéreo, que a gente fala, né? Como a palavra falada, a música, e pelos elementos do edifício, né? Pela laje, pelas paredes, e assim por diante, a partir de queda de objetos, né? O toque-toque do salto alto, e assim por diante, né? E o que vai influenciar nesse conforto acústico, a gente tem aqui, por exemplo, a forma desse ambiente. Então, se o ambiente é muito retangular, comprido, longilíneo, como geralmente são os auditórios, né? Uma caixa retangular. Essa forma ela vai ter que ser trabalhada para evitar o que a gente chama de paralelismo. Então, nessas paredes laterais, muitas vezes a gente não vai ter uma distribuição uniforme do som. Então, a gente tem que quebrar esse paralelismo, colocando elementos nessas paredes que difundam o som, né? Que façam essa difusão. Os acabamentos, como o Thiago falou, né? A gente vai ter, então, acabamentos mais absorvedores, mais vibrantes, e eles têm que ser combinados, né, no ambiente. E muitas vezes a gente vê projetos com isso errado, né, de forma errada. Então, onde era para ser mais reverberante, não tem painel, e onde era para ser absorvedor, para evitar aquele nível elevado de ruído, as pessoas colocam algo reverberante e vice-versa. Então, o tamanho também, né? Então essas medidas, tanto de pé direito, como o comprimento, largura, tudo isso vai influenciar, e o próprio mobiliário, porque ele entra no cálculo do tempo de reverberação, e muitas vezes os mobiliários influenciam muito, né? Teve um restaurante, por exemplo, que eu dei consultoria lá em Campo Grande, que ele tinha muitos mobiliários vibrantes. Então, os tampos das mesas eram todos de vidro, né? O piso era todo de um tipo de mármore, né? De granito. E ele tinha muito metal e vidro espalhado por todo ele. E aí o forro, fizeram um forro comum, então ele vibrava muito, né? Aquele restaurante. Fora que a parte de preparo de alimentos, assim, uma parte de drinks e tudo mais, era aberta para esse salão de refeitório. Então, veja que o próprio layout e o mobiliário acabou influenciando negativamente. Então, se eles colocassem um forro acústico, um mobiliário, né, nas mesas, às vezes só de forrar essas mesas, né, ou colocar algum outro tipo de elemento nessas mesas, as poltronas também, que eram de material que não era poroso, né, e assim por diante. Então, essa parte do mobiliário também entra bastante na influência do conforto acústico. E até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Acho que o pessoal está acompanhando. Está quietinho, mas está acompanhando. Eu não consigo ver o chat. Sim, então, não, eu fico de olho. Se quiserem me ajudar aí, porque quando eu deixo a tela cheia aqui, eu não vejo. Não, tranquilo, fico de olho. Assim. Então, aqui, por exemplo, a gente tem um pedacinho, né, de um estúdio de gravação que foi feito para o Banco Sicredi, lá em Campo Grande. E para vocês verem que existem diversos elementos, né, que a gente pode trabalhar. Então, aqui a gente tem esses painéis perfurados. Então, os painéis perfurados, geralmente, eles são de MDF, canaletados. Eles têm orifícios, e lá dentro ele vai ter um pleno, né? Então, você vai ter um tipo de feltro também, e ele vai ser instalado com um afastamento ali da parede
seja ela de alvenaria ou drywall, né? E nesse afastamento você pode colocar lã de vidro, lã de rocha, a lã de PET, né? E esse sistema, ele vai amortecer, por exemplo, as frequências intermediárias, né? E até mesmo um pouco das baixas frequências. Essas nuvens acústicas aqui, que seria esse forro aqui em cima, elas já vão atenuar um pouco das altas frequências, né, os agudos. E aqui nessa parede a gente tem também a lã de PET revestida com um tipo de tecido, não sei se vocês já viram, existem diversas cores, padronagens, né, algumas marcas nacionais e internacionais que a gente tem no mercado à disposição, tá? Até uma parceria interessante para mostrar materiais para vocês e tudo seria a Sangoban, sabe, Thiago? Porque eles fazem essa parceria com as universidades, assim. Não sei como que tá aí, mas o pessoal bem bacana para trazer amostras e bom saber, Camila, que isso daí acho que enriquece demais a aula, né, no laboratório, sim, né, ver, e eles fazem, assim, eles têm um pessoal treinado para falar também dos materiais, e eles também fornecem, né, os materiais, inclusive. É bem bacana. E uma coisa interessante das nuvens acústicas é que, não sei se vocês conseguem perceber, mas elas têm dimensões aqui específicas, mas que a gente pode também, como arquiteto, especificar formatos circulares, ovais, hexagonais, enfim, né, dando a estética que a gente quiser, e ela fica muito bem integrada à iluminação. Então, aqui, olha, a proposta era um trilho aqui no meio, mas ela também, dependendo da marca, aceita recortes, né, para encaixar luminárias, no caso aqui, de embutir, né? Então, veja que é um material que aceita bem, né, essas questões que a gente sempre tem que prever, que é a compatibilização. Então, num espaço pequeno como esse aqui o Banco Sicredi queria um espaço pequeno para fazer algumas lives e tudo mais, né? Mas se fosse um espaço maior, a gente já teria que compatibilizar também com o sistema central de ar-condicionado, né? Além da parte lumínica e o acústico. Então, acaba ficando mais difícil. Então, uma palavrinha-chave é essa compatibilização, né, que ela é muito importante nos nossos projetos. Inclusive, eu esqueci de falar no início, mas o projeto acústico, ele é um projeto complementar, né? Ele entra como um projeto complementar, assim como um projeto elétrico, hidrossanitário, ele é um projeto complementar. Então, muita gente me pergunta assim, quanto que eu posso cobrar num projeto e tudo mais, né? Então, ele seria um valor de projeto complementar, né? Você pode ir se adequando com esse valor de mercado. E as consultorias, aí vai, por exemplo, o valor de hora técnica, né? Você pode cobrar e você calcula em cima de quantas horas, em média, você vai gastar para desenvolver uma consultoria também. Ô Camila, até é bom você falar isso que eu acabei não falando, e é uma questão que o pessoal pergunta, né, como é que é a prática, né? E essas coisas, né, tem tabelas específicas do IAB falando esses valores, quanto que é um projeto, quanto que é a hora técnica, quanto que é um projeto complementar, né? Exato. E o CAL também, só que a calculadora do CAL, olha, eu vou falar aqui, você está gravando, mas ela é muito difícil. Ela não é muito facinho, não. Mas existe, sim, os cálculos pelo CAL, pelo IAB, né? Então, é tudo normatizado, certinho. E aí você tem que embutir. Por que eu acho que a calculadora do CAL é difícil? Porque você tem que embutir os gastos até do cafezinho do seu escritório, né? Sim, tem então, todos esses indiretos que entram que às vezes são difíceis quantificar, né? Isso, aí você vai lá e fala para o seu contador fazer tudo para você, mas é basicamente isso, você tem que colocar todos os gastos que você tem da sua estrutura, do seu espaço físico, né, gastos que você vai ter com, muitas vezes, impressão de pranchas de projeto, arquivos e tudo mais, então são vários cálculos que você faz para chegar nesse valor, mas existem essas médias, né, da hora técnica, para trabalhar com consultoria. Então, por exemplo, um projeto, quando eu desenvolvo imagens 3D e o desenho técnico, que é o que eu vou mostrar para vocês, isso já se caracteriza como um projeto, né? Então, ele é mais caro, né?
E quando a gente dá uma consultoria, geralmente ela é um relatório textual, pode até ter imagens, mas não chega a ser um projeto, né? Então, são especificações e recomendações, né? E aí também uma coisa importante é que a gente não pode chamar de perícia, por exemplo, né? Tem alguns termos que a gente tem que evitar. Então, por exemplo, perícia, você tem que ter uma especialização, né, para ser perito em alguma coisa. Então, o que você vai emitir um laudo técnico ou uma consultoria nessa área, né? Então, é muito importante usar os termos corretos também na hora de emitir a RRT, né, que é a responsabilidade técnica como arquiteto urbanista. E é aquela coisa, né? Não é só para projeto que a gente gera RRT, né? Para todos esses serviços a gente também gera, né? Exatamente, consultorias, para aulas, né? Nós, como professores, geramos também, né? Então, a gente abre. A gente não falou aqui no início, né, Camila? Mas você já foi, ou ainda é, não sei, né? Do CAU aí, né? Eu ainda sou. Eu sou conselheira estadual do CAU aqui de Mato Grosso do Sul, né? Então, hoje em dia, eu estou atuando mais diretamente na Comissão de Ética e Disciplina, por isso que eu estou bem por dentro dessa parte de processos e tudo mais, né? E eu atuo numa outra comissão temporária, que é a comissão de equidade, gênero e raça, né? Que a gente está com uma comissão temporária para tratar desses assuntos, diagnóstico aqui do perfil dos arquitetos urbanistas, né, de Mato Grosso do Sul, e também uma outra comissão que a gente tem, que não são todos os CAUs que tem, que é a de política urbana e ambiental, né, que é uma comissão também extraordinária, né, ela não é obrigatória, né, não necessariamente todos os CAUs têm, mas aqui em Mato Grosso do Sul a gente tem, e vem sendo bem interessante, assim, participar, e não sei se eu vou renovar, né, mas se eu não renovar, termina nesse ano aqui a minha atuação como conselheira, porque dá bastante trabalho, né, e o Thiago sabe que a gente atuar como dedicação exclusiva também dá muito trabalho, então a gente tem que ir se organizando. E aqui eu ia falar desses painéis, os painéis perfurados, eles acabam atuando como difusores, né, também do ambiente, tá? Essa parte aqui da land pet, né, revestida com algum tipo de tecido, ela acaba atuando como um material mais absorvedor, né, e as nuvens acústicas aqui, nesse caso, são mais absorvedoras. E esse piso é um tipo de piso vinílico, mais emborrachado, que também é um amortecedor de impacto. Então, se a gente for ver aqui, no total dessa sala, ela é mais absorvedora, né, do que refletora. Então, para uma sala de gravação, para um estúdio, é importante que a gente tenha, então, um total de materiais mais absorvedores, porque vocês vão ver na prática, na hora do cálculo, né, para a gente chegar num tempo de reverberação bem baixinho, que é o que precisa para um estúdio como esse, a gente não tem como fugir desse perfil de materiais, né, dessa tipologia. Aqui já é um estúdio de música para um DJ, né, esse estúdio que a gente fez aqui, ele era totalmente desacoplado da casa, né, mas ele ficava no fundo da casa dessa pessoa, e foi feito também, mesmo ele sendo desacoplado da casa, né, como uma edícula mesmo, assim, a gente fez todo o isolamento, né, sonoro dessas paredes, do forro, tudo, do piso, portas acústicas, por quê? Porque tem a vizinhança, né, tem a preocupação do entorno imediato e da própria casa, né, o que está acontecendo na casa. Então, aqui, o que a gente está vendo? Apenas os revestimentos, né, de acabamento aqui desse local. Mas, por trás disso, né, a gente tem também várias outras camadas que foram feitas para que esse espaço ficasse isolado. Deixa eu ver se eu coloquei aqui nas próximas imagens, senão eu abro o desenho técnico para mostrar para vocês. Mas basicamente, aqui vocês estão vendo esse chanfradinho, ó, isso aqui é o que eu falei para vocês que a gente tem que fazer
para evitar um acúmulo de som nesses espaços. Aqui é um tipo de painel perfurado, né? Canaletado também um tipo de MDF. Por trás a gente vai ter o material absorvedor combinado com esse da frente, que é difusor, esse que vocês estão vendo, né? Então, esse material absorvedor que fica atrás é a lã mineral, né? Então, lã de rocha, lã de vidro ou reciclável, né? De PET. As nuvens acústicas aqui absorvedoras. Esse branco no fundo é um forro de gesso mesmo, a gente deixou. E nas paredes, material bastante absorvedor, com essas espumas acústicas também, ou essa aplicação também de lã mineral revestida de tecido, que vai dar esse efeito, né? Então, aqui para falar que nos estúdios a gente precisa ter também o tratamento nas esquadrias. Então, se for ter janelas, elas têm que ser janelas acústicas e portas, sempre portas acústicas, se possível, se tiver espaço, né? Você fazer também uma antessala, então, com uma porta para entrar no ambiente, que é aquela que divide o exterior do interior, aí faz uma antessala e depois mais uma outra porta, né, para que você tenha uma boa vedação aí desse local, um bom isolamento, né? Eu trouxe algumas fotos, mas depois eu acho que tem o desenho técnico em seguida, né, do que a gente usa entre o contrapiso, tá, e o piso acabado, né? Então, são essas molas que a gente chama de amortecedores de impacto, e elas são bem resistentes até, e existe um espaçamento específico, né, que a gente precisa prever, fazer essa previsão de distribuição delas em cima, no caso do contrapiso, tá? Essas molas, então, elas vão segurar toda a carga desse piso que vai vir em cima, e além disso, muitas vezes elas vão ter que segurar a carga também de divisórias, né, de drywall e tudo mais. Então, onde eu tenho maior concentração de carga, né, maior influência de cargas, eu tenho que prever um número maior desses amortecedores, e onde eu tenho áreas com menor acúmulo de carga, o espaçamento pode ser maior. E como a gente pode ver nessa foto central aqui, a lã mineral também intercalada na aplicação, né? Então, esse sistema aqui vai amortecer o impacto que vai passar para uma possível laje, né, que vai estar embaixo desse contrapiso, e que esse som de ruído de impacto seria distribuído para diversos outros ambientes. Então, a gente evita isso, fazendo aquele conceito de caixa dentro da caixa, né? Então, é esse elemento aqui em destaque, né? Então, ele realmente é pequenininho, mas ele é potente. Então, aqui era o desenho técnico de um estúdio de música também, dentro de uma residência, que eu vou mostrar para vocês. Então, no caso de um estúdio de música dentro de uma residência, esse aqui estava no pavimento superior, né, já é mais problemático ainda. E quando você entende o contexto, né, o perfil desses usuários, dessa família, você vai entendendo as dificuldades que eles sofrem ali na rotina, né? Porque, por exemplo, é um casal, aí um casal de médicos, então eles trabalham pra caramba, chega, quer descansar, mas um dos parceiros, né, no caso, o homem, tem banda de rock, né? Então ele queria esse estúdio de música para ele ensaiar um pouco, né? Tá lá, ensaiar as músicas dele, mas o estúdio é dentro da casa. Então, vocês imaginam, assim, o conflito que isso pode acarretar no dia a dia, né? Quando alguém quer descansar e o outro quer tocar guitarra, por exemplo, né? E aí tem bateria, tem tudo no estúdio. Então, a gente teve que prever todo esse amortecimento, não só para o piso, que seria esse elemento aqui embaixo, não sei se vocês estão vendo o cursor do mouse, mas também os amortecedores para forro, né? Então, a gente tem esse sistema aqui, que evita o contato direto, né, da trepidação que passe alguma coisa para o forro de gesso, e isso passa para a laje, né? E os amortecedores também de parede, que a gente utiliza na hora de fixar as hastes do drywall.
Então, aqui, por exemplo, é uma das plantas, né, de desenho técnico de como que fica a distribuição desses amortecedores no piso, né, desse estúdio. Aqui é o estúdio, você entra por aqui, e ele tinha toda essa área num nível, e aqui era outro nível, né? Então, a distribuição a gente pode ver que é um pouco mais concentrada, onde a gente vai receber essa parede dupla aqui de drywall, né? Essa parte em cinza mais grossa aqui é a alvenaria comum, né? E depois aqui, toda essa parte mais espessa, que você vê que a gente perde bastante metros quadrados, né? É a parte onde a gente faz o tratamento acústico, lembrando aqui dos cantos chanfrados, né? E a previsão desses amortecedores, o espaçamento aqui, nesse caso, ficou de 40 em 40 centímetros, e onde tem essas paredes de drywall ficou de 30 em 30 centímetros, mais ou menos. Então, tem uma previsão de o quanto ele consegue amortecer sem ceder, né? Sem que ele ceda. Esse aqui é o outro estúdio que eu estava mostrando anteriormente, né? Daquele DJ, vocês vejam que tem aqui uma porta, né, que eu entro por aqui. Então, aqui tem toda a parte também de alvenaria dupla que foi feita, inclusive, e depois vem a parede aqui com tratamento interno, né? E aqui outra porta, e nessa parte aqui acontece o estúdio. Então, ficou toda essa antessala aqui, como um hallzinho, e aqui é o estúdio, né? Não sei se ficou pequeno aqui embaixo, mas essa planta aqui, deixa eu pegar uma canetinha. Aqui, essa planta aqui, a gente tem uma distribuição de nuvens acústicas, né, também. Então, para vocês terem uma ideia de como que ficaria uma planta de forro, né, de paginação dessas peças. E a gente cota o espaçamento entre elas. Então, isso aqui você tem que ter um quantitativo para enviar para fazer um orçamento, né? Interessante ver, né, Camila, que boa parte disso é parte de trabalho que a gente faz na especificação, na especificação não só de projeto, mas de interiores, né, que são essas coisas que a gente já faz, só que com o cuidado, né, dessa parte técnica da acústica, né? Isso, são alguns cuidados, por exemplo, assim, de você ter mais essa camada aqui, ó, que eu vou estar colocando todas as hastes para fixação do drywall. Aí eu tenho aqui a camada de placas duplas de drywall, né? Então, o drywall ele tem 125 milímetros, eu vou colocar ele duplo, e entre ele e essa haste e a alvenaria, eu ainda vou colocar lã mineral aqui, né? Depois pode ser que ele receba mais algum acabamento de espuma, etc., né? Esses chanfrados aqui, e o forro que fica diferente, né? Então, realmente, são coisas que a gente já faz, só que agora é com cuidado extra, né? Camila, a Natane pediu para falar aqui. Uhum. Uhum. Vamos voltar na imagem que tem uma foto que mostra as nuvens, só para eu tentar entender melhor uma coisa. Essa aqui, por exemplo? Ah, ela fica desalinhada, então, ela fica sobressalente ao fogo. Sim, com certeza, ela fica flutuando mesmo, por isso que chamamos ela de nuvem, né? E a nuvem acústica, ela sempre fica nesse plano horizontal, né, paralela em relação ao piso, tá? Se ela tivesse na vertical, ela receberia outro nome, que é baffle, B-A-F-F-L-E, né? Baffle. Então, a nuvem, ela fica assim desalinhada, e a gente pode criar um design diferente, subindo algumas, descendo outras, criando alguma onda, né, algum elemento mais curvilíneo. No do banco, né, do estúdio, né, ele tem até um desenho, né, já um pouco, né, vamos dizer assim, ele é, vamos dizer, no nível paralelo, mas ele quebra esse paralelismo, né, com essas dobras aí que tem, né? Sim, uhum. E essas aqui que eu coloquei são mais simples, mas existem hoje, né, marcas que você, inclusive, pode mandar fazer do formato que você quiser, né, e com tamanhos diversos também. Então, dá para brincar bastante com isso aí. Vou passando aqui, gente.
Outra coisa importante é a parte do layout também, né? Posicionamento, então, divisórias, esses cantos, acho que isso a gente já falou, né? Então, e sempre especificar os materiais, né, que você vai aplicar, e daí você ter isso planilhado também, né? Então, aqui, por exemplo, dá para ver bem essa parte das nuvens acústicas soltas, né, do que seria o forro de gesso. Aqui, no caso, a gente já tinha um forro de gesso existente, e como ele é reverberante, né, ele reflete mais do que o que a gente gostaria, o som, então a gente colocou essas nuvens acústicas aqui, ó, suspensas, né? Isso que a gente está vendo aqui no fundo seria um painel, né, de MDF perfurado. Obviamente, gente, eu não falei também, mas todos esses materiais, eles são ignífugos, né? Ou seja, eles são anti-chama, a gente não pode aplicar qualquer material, assim, sem critério, né? E muitas vezes materiais que também não são industrializados, né? Que são mais caseiros e tudo mais. Isso aí a gente jamais pode fazer, tá? Então, aqui, todos os materiais que vocês forem trabalhar daqui para frente, tem que ser materiais com esses laudos e essas certificações, né? E jamais usar caixinha de ovo, tá, gente? Pelo amor de Deus, mito da caixinha de ovo. Primeiro, que não serve para nada. E segundo, porque ela não absorve, né? O coeficiente de absorção dela é baixo. E segundo, que não é higiênico, propaga fogo, né? Então, assim. Desculpa, Camila, pode falar. Não, então, assim, materiais certificados, né? É aquela coisa, só porque ela às vezes parece um pouco com o formato de uma espuma, né? Não é que funciona igual, né? Exatamente isso. Eu acho que vem daí esse mito de que ela serve para alguma coisa. Mas já existem, assim, diversos laudos, né, e artigos que falam exatamente qual que é o poder de absorção dela. É praticamente zero, né? Então, assim, são coisas que surgem, mas só frisando aqui, né, gente, a importância disso em relação à segurança mesmo, né? Camila, conta pra gente, assim, é dúvida minha até. A nuvem, quando ela fica, né, ela tá solta, assim, como é que a gente prende ela? Vai prender na estrutura que fica sim. lá? A mesma estrutura que segura o drywall segura ela, é isso? Isso, aqui, ó, por exemplo, esse é um detalhe da fixação. Então, por exemplo, aqui é o gesso, né? E aqui eu posso ter esse sistema de amortecedor, que ele tem aquela mesma molinha que vai no piso, só que menor. Aí ele tem uma chapa metálica aqui dobrada, né? Tem todo um pino aqui. E aqui eu posso ter, por exemplo, a nuvem, né? Mas aí ela atravessa o gesso e prende, vamos dizer, na estrutura que segura o gesso? Sim, eu posso atravessar, exatamente. Ah, tá, perfeito. Posso atravessar. Porque muitas vezes o gesso não vai suportar, sim, né? né? Não, e aí já tem um montante do outro lado ali segurando, né? Aqui, aqui acho que tá mais didático, né? Tem a laje, aí o amortecedor e o forro, né? Aí, no caso, aqui é uma placa de gesso, né? Mas eu poderia ter as nuvens, um outro tipo de forro, outro tipo de material, né? Mas é isso mesmo. E interessante na vista com o corte que você estava mostrando, né? Que mostra uma coisa que a gente estava comentando na última aula, né? Que o isolamento, ou mesmo a parede, né? Ela atravessa, ela tem que ir até o teto, né? Isso, exatamente, a ponte acústica, né? Então, aqui, olha, bem lembrado, Thiago, até obrigada, que eu acho que eu já ia até esquecer. Essa parte que é a placa de gesso, ó, eu até, tá vendo? Tem até marca aqui. Mas essas placas de gesso, elas chegam até na laje, e esse material aqui, que seria a lã mineral, também, né? E aí o forro tá aqui mais para baixo, mas a divisória, ela tem que ir até lá em cima. Isso é muito importante, para a gente evitar essas pontes acústicas. Senão, você gasta, muitas vezes, até 25% a mais com material do que uma obra comum, e você não vai ter um bom desempenho, um bom resultado. Por quê? Porque você não fez, por exemplo, isso aqui, né, de levar a divisória até na laje. Né?
Daí você vai ter um cliente insatisfeito que vai ficar brigando com você, né? Então, é muito importante. Ó, aqui é outro teto, por exemplo, quando você tem um tipo de fibra mineral, né, que é bem mais leve do que o gesso, né, é bem mais poroso também, mais absorvedor, mas ele é colocado de forma plana também e solto da laje. E aqui tem algumas placas de gesso, tá, que foram deixadas criando algumas angulações, por quê? Porque nesses pontos eu queria a reverberação, queria que refletisse o som um pouquinho mais em alguns pontos aqui desse estúdio, né, que é onde ficaria ali a bateria, né, tem todo um layout ali para os elementos que compõem esse espaço. Aí, novamente, o painel perfurado, as espumas acústicas, nessa parte que ficaria mais de gravação, né? E eu gosto muito dos seus projetos, Camila, porque né, ele é muito técnico, mas você vê que tem toda uma composição por trás, né? E isso fica muito bacana, porque projeto de arquitetura é isso, né? Você conciliar essas diversas disciplinas numa coisa só, né? E o gosto do cliente, né? Porque o cliente queria uma coisa mais escura, mais sóbria, né? Então você tem que ir conciliando tudo com os custos, né? Com o bolso do cliente, porque ele realmente pode colocar ali. Né? E é bem complicado, mas é bom, né? Aqui é um exemplo daquilo que a gente estava falando. Ó, eu tenho a laje, né? Esse elemento, esse pendural aqui, o amortecedor e aqui os trilhos que encaixaria aqui a sua fibra de vidro, o seu gesso, a sua nuvem acústica, né? Você encaixa aqui nessa parte. Então, essa pecinha aqui é algo que comumente a gente não usa num projeto que não tem tratamento acústico, você não vai ter. E é isso que evita a trepidação de passar para a laje, que é o ruído de impacto, né, que incomoda bastante. Essas fotos assim de execução são maravilhosas, Camila, né? Eu acho que elas são assim, momento eureka, né? Não, porque você vê, né, que, por exemplo, o pessoal quando vai fazer às vezes forro de gesso, eles amarram às vezes com arame, né, umas coisas assim, né? E aí você vê como, né, faz diferença, né? Sim, e eu acho que para os alunos, assim, pelo menos eu vejo dessa forma, que essas imagens, elas são mesmo, assim, realizadoras, né? De você perceber, é assim que funciona e tal, né? Então, quando você tem a imagem, eu acho que ajuda bastante. Bom, esse aqui eu já falei um pouco, né, desse sistema, porque daí tanto para o piso como para o forro, né? A gente tem que calcular essa distribuição também das pecinhas do forro, né? Muitas vezes as marcas que a gente tem no mercado ajudam. Então, você manda o DWG, né, o arquivo CAD, já previamente calculado, com a padronagem, eles vão ajustar isso para você, né, eles vão te ajudar, vão tirar alguma dúvida, aí você vai conversando também do custo-benefício e vai chegando nessas cotas aqui de espaçamento, tanto para o piso como para o forro. Eu deixei aqui uma citação aqui, né, que o ideal será, então, ter um sistema de paredes robusto, pesado, podendo ser um bloco mais espesso, né, a utilização de uma tipologia de blocos estruturais, o preenchimento dessas cavidades, né, destes blocos com material poroso absorvedor, ou algo pesado também como cimento. Né? Então, a gente tem que ter essa parte estrutural e depois a gente vem com o acabamento. Então, muitas vezes a gente pensa na alvenaria, né, os blocos de concreto, mas a gente também pode ter um sistema muito eficiente com a lei da massa, mola, massa, né? Então, a gente pode ter um drywall que é mais leve, com esse preenchimento de recheio e outra placa de drywall. E a gente cria esse sistema que amortece bastante ruído também entre interior e exterior, por exemplo.
E acho que esse de parede eu não tinha mostrado ainda exatamente, né? Mas esses desacopladores, deu trava-língua aqui, de parede, né? Eles são utilizados também para isolar essa vibração. Então, veja que eles ficam bem escondidinhos aqui, né? Você pode utilizar, dependendo do pé direito, você usa só um, mas pode usar 2 ou até 3, né? Vai depender dessa resistência que você precisa. E eles realmente vão evitar essa trepidação também pela parede, porque a instalação dessas hastes que são metálicas, em contato direto com a alvenaria, o bloco de concreto aqui, né, vai passar o ruído de impacto também. Então, você colocando esses amortecedores, eles evitam isso. E aí tem diversos formatos também, de acordo com o formato também da haste metálica, né, e o espaçamento dela para a parede. Aqui é a instalação da lã mineral, né, como que ela fica. E depois essa parede ainda vai receber o drywall e assim por diante, né, que é o gesso acartonado e tudo mais. Que é outro modelo, ó, de desacoplador também de parede, né. E aqui é mais desenho técnico, né? Vejam que é bastante desenho técnico, tem que ter bastante especificação, e sempre mostrando, né, essa parte, assim, eu até deixei colorido aqui o que era em destaque, né, além do desenho arquitetônico, porque muitas vezes a gente já recebe o desenho arquitetônico de outro arquiteto, e a gente trabalha em conjunto, né, com arquitetos urbanistas que não atuam nessa área. Então, a gente recebe, muitas vezes, o projeto arquitetônico de outro profissional, e em cima desse projeto arquitetônico, a gente faz toda a parte do projeto complementar, acústico, todas essas especificações e tudo mais, né? A parte de espuma seria para absorção de ruídos de alta frequência, né? Também os agudos. Ó, aqui era uma outra opção, por exemplo, para o Banco Sicredi, aqui tudo mais retinho, né? Você vê que já fica com outro aspecto o projeto, né? Em relação ao uso das nuvens acústicas. E aí, outro projeto interessante é essa parte aqui de salas de reuniões, de conferência. Esse aqui a gente fez para a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Então, aqui é só um sketch bem simples, né? Mas dá para a gente ver o sistema de difusores que foram colocados na parede para evitar o paralelismo e a geometria acústica que foi feita aqui no forro, também para deixar essa distribuição do som mais uniforme e rebater o som do que está sendo falado nessa mesa até a última fileira, né? Porta acústica também, e todo o tratamento de piso e assim por diante, né? Dessas paredes do fundo aqui da sala. Então, quando a gente começa a ver a obra, a gente passa a entender um pouquinho, né, da estética desses materiais, o que fica mais solto, o que está colado, o que aceita recorte, né? Por exemplo, essas nuvens acústicas aqui, elas são painéis ripados de MDF, né? Vejam que eles estão aqui distribuídos na vertical, eles têm um trilho onde eu coloco eles, e em cima deles eu tenho o plenum e eu tenho um material absorvedor ali em cima, então. E esses aqui são mais reverberantes, né? Mas eles também têm o material absorvedor lá em cima. Então, a gente vai criando uma composição nesse espaço, né? Os painéis perfuradinhos. Não sei se travou aqui. Aí, travou. Então, o painel perfurado, né? Canaletadinho. Veja que aqui é tanto na frente como no fundo da sala. Aqui é um tipo de painel aqui de gesso, comum mesmo. Vejam que ele já tem uma angulação na hora da instalação, porque essa angulação foi calculada com geometria acústica. Não sei se vocês já aprenderam um pouquinho sobre essa parte, né? De raios sonoros, né? Quando a gente fala de ótica geométrica, então a gente tem os métodos
que é as fontes virtuais, né, image source, e o traçado de raios, né, ray tracing, né, basicamente. Então, a gente pode... vou mostrar para vocês daqui a pouquinho. Esse aqui é um vídeo de como que ficou lá. Deu uma travadinha, mas deu para ver, né? Deu uma travadinha, depois eu mando para vocês. Não, e eu já vou fazer aqui o convite também para todos. A Camila tem um Instagram bem bacana, né? Ela posta bastante coisa lá, né? Das coisas que ela faz, então vale a pena seguir, né, Camila? É verdade. Eu até esse ano parei um pouquinho de compartilhar lá, mas eu tenho que continuar. Deixa eu só mostrar aqui. Obrigada, viu, Thiago, por divulgar. Tentar mostrar para vocês aqui. Ainda está compartilhando, gente? Ou não? Tá, a gente está vendo o PDF aqui. Ah, tá. Deixa eu ver aqui em qual que eu coloquei aqui. Aqui, ó. Esse aqui, por exemplo, é a parte de geometria acústica desse vídeo que travou um pouquinho, né? Que era para a Assembleia Legislativa do Estado. Então, como vocês podem ver na tela, talvez não esteja tão nítido, mas tem todo um trabalho de análise da fonte sonora, né? E a recepção do som, né? Onde eu vou estar recebendo o som até a última fileira, né? E a gente começa fazendo, então, essa análise da fonte e a imagem da fonte, né? Que seria esse ponto aqui, que vai estar espelhado em relação ao anteparo que eu preciso calcular, né? Então, a gente tem esse espelhamento, então vejam que essa haste aqui é exatamente o tamanho dessa, né? Então, é desse ponto, que é o que a gente chama de imagem-fonte, que a gente vai puxar essa linha, ó, até o receptor, e do receptor a gente puxa essa linha amarela, né, aqui para a fonte. E aí a gente faz um cálculo desse triângulo aqui, ó. Só essa parte azul até na laje, essa parte amarela e essa parte verde aqui. E a gente tem que saber o tamanho entre eles, se está equilibrado, para saber se essa pessoa aqui está ouvindo claramente o que está sendo falado, e assim sucessivamente todas as outras. E aí tem regras, né, para a gente seguir de cálculo mesmo, regras numéricas, para a gente saber até que ponto esse último aqui está ouvindo com clareza ou não, né? Mas então tem todo esse trabalho geométrico aqui para estipular, por exemplo, quais elementos têm que ser refletores, né? Então, por exemplo, esse painel aqui, esse painel aqui, a partir dessa geometria, a gente vê que eles têm que ser refletores, porque se esse aqui fosse absorvedor, ele ia absorver o ruído e esse pessoal aqui todo não conseguiria ouvir direito, né? Então, vejo que para fazer um espaço como esse, que é comprido, né? A gente precisou analisar que o forro não seria uniforme, né? Teria que ser um forro, primeiro, que com angulações diferentes, e segundo, com materiais também diferentes. Então, ora materiais absorvedores, que são esses aqui, ó, e esses aqui, e ora materiais mais refletores, que a gente usou o próprio gesso por ser mais econômico, né? E esse aqui também. Então, isso vai criando também um movimento que gera uma estética, né, um design, mas tudo isso é calculado também com a geometria acústica, que eu acho bem interessante também, na hora de desenvolver os projetos, né? Deixa eu voltar lá no slide. Esses aqui são os estúdios também, é um estúdio de TV e um estúdio de rádio. Então, aqui é um estúdio bem pequenininho de rádio, que ele tem todo esse apoio, aqui o estúdio de rádio e a parte de gravação da rádio, e aqui é um estúdio de TV,
também lá na Assembleia Legislativa. E aí vejam que, novamente, aqui os detalhamentos, eles quase que se repetem, né? Porque eu tenho que atribuir essas espessuras. Vou pegar aqui meu apontador laser. De drywall, eu tenho que ter a preocupação com a porta acústica, né? Se eu tiver outras aberturas, aqui a gente tinha problema com encanamento, né? Tubulação. A gente teve que realocar. Aí, novamente, a gente faz essa planta de piso com os amortecedores, a planta de forro, né? E todos os elementos, o que vai até a laje, o que não vai, se você vai ter as nuvens acústicas, e aí puxa esses detalhes, né, para fazer a análise. E aí, outra coisa interessante é esse detalhe aqui de encontro da parede com o piso, que eu até separei para mostrar para vocês, eu separei no PDF. Deixa eu mostrar aqui. Né? Então, esse detalhe aqui, não sei se vocês ainda estão vendo, que a gente consegue mostrar, então, a laje, né, que estaria aqui por exemplo, o início do nosso piso, então tem a laje, depois a gente teria aqui é um tipo de placas encaixáveis, que são de polietileno expandido, né, então um tipo de material emborrachado, né, esses pads elastoméricos aqui são tipo aqueles amortecedores de molinha, só que aqui é outro material também, então aqui é um outro exemplo, né. A gente tem que ter no encontro também, aqui entre a alvenaria e a laje, aqui a gente também coloca essas placas, né, emborrachadas. Depois, essa plaquinha marrom aqui, né, que tá virando aqui, seria um compensado naval. Então, aqui está com espessura, por exemplo, de 20 milímetros. Né? Veja que em cima dele, aí vem um material plástico. Então, esse filme Nelinex, aqui um poliéster, né? Depois eu venho e faço meu contrapiso aqui em cima. Então, olha que loucura, né? Eu tenho todas essas camadas para depois eu fazer o meu contrapiso e assentar o meu piso vinílico ou qual eu quiser, né? Então, eu venho com todas essas camadas para fazer um amortecimento, isso aqui para um estúdio de gravação, para um estúdio musical, para uma rádio, uma TV. É sempre essa sequência, né, de camadas que a gente precisa utilizar. Tá? E aqui na parede eu também tenho várias camadas, né? Tenho a alvenaria e vem a lã mineral. Aqui no caso eu usei 90 milímetros, mas pode ser 70 milímetros, 50 milímetros, né? A densidade também é muito importante, né? Porque se ela não tiver uma densidade alta, ela não vai fazer o isolamento, né? Não vai amortecer aí o seu ruído. Depois aqui a gente tem a chapa de gesso. No caso aqui era só uma, mas poderia colocar até duas. Aqui não foi colocar duas porque ainda tinha mais um revestimento aqui com espuma acústica por cima, né? E é interessante ver, né, Camila, que a gente conversou um pouco disso em aula, né, que essa relação do piso com a parede tem essas voltinhas que tem que tomar esse cuidado, né, para não criar, né, esses pontos fracos de ponte, né? Uhum. E aqui, por exemplo, tem até a parte de tomada, né, como que ficaria externa, tudo mais, né. Esse aqui acho que não saiu as cotas aqui. Bom, e aí tem alguns itens aqui também que seria de consultoria, né, por exemplo. Então, esse aqui era um espaço para a Aliança Francesa, lá de Campo Grande, então eles estavam ampliando a sala, então foi feita uma consultoria de materiais, né, o que eles poderiam usar de divisória, como que eles poderiam fazer. Né? Esse outro edifício aqui em Campo Grande também foi uma consultoria para a área do subsolo, onde eles teriam salas de treinamento, mas também era o acesso da garagem. Então, como que poderia ser feito também o uso desses materiais nessas salas aí? Como eu disse para vocês, consultoria é tudo com relatório, né? Aqui nesse caso,
era divisão de salas de psicologia e psiquiatria, né? Então, como que poderia ser feita o recheio, o revestimento também para essas divisórias, né? Aquele apontamento de que elas têm que ir até na laje e tudo mais. Então, aqui também em formato de consultoria. Medição sonora também, aqui é uma ampliação, eram 5 salas de psicologia, então, quando eles me chamaram, eles já estavam com as paredes levantadas, e aí o que poderia ser feito, né, para evitar esse ruído de impacto entre as salas, tudo mais, né. Esse anfiteatro também foi feito, esse aqui é projeto, né, foi um projeto que a gente fez no município de Costa Rica. Então, um anfiteatro, na verdade foram 2, um de 800 lugares e um de 200 lugares, né. Então, novamente, tem bastante essa parte de geometria acústica, né, dos cálculos e como que a gente deve proceder. E aqui dá para ver bem as nuvens acústicas, acho que eu peguei ali uns PDFs aqui para mostrar para vocês. Então, quando o espaço é maior, a gente vê bem o resultado, né, dessa geometria acústica, os pontos de fuga lá em cima, né, e a gente consegue ver esse rebatimento que a gente vai criando justamente para fazer com que o som chegue até a última fileira, né. Então, aqui foi tudo elaborado em cima de um projeto arquitetônico que já tinha, né, que já estava em andamento, então aqui foi um caso de compatibilização, tanto da parte de condicionamento de ar, como do projeto lumínico e o projeto acústico, porque aqui em cima dessas nuvens a gente ainda tem um forro, em cima desse forro ainda tem todos os dutos de ar-condicionado, que não estão aparecendo aqui, e tem toda a parte elétrica para iluminação. Então, tem que ter um espaço que caiba tudo isso ainda em cima do forro acústico, né? E isso a gente teve que compatibilizar também. Deixa eu ver se eu tenho aqui alguma imagem que mostra. Aqui, ó. Essa imagem aqui mostra a planta, né? E aí, na planta, a gente começa a ver aqui o que seriam esses dutos, ó. Cada um desses quadradinhos pretos aqui é grelha de saída de ar, né? Aqui esse é o auditório menor e esse é o maior, né? E toda essa parte em cinza aqui são as luminárias, a parte de distribuição lumínica, né? Então, em cima disso, a gente teve que configurar os painéis de MDF liso, porque a gente queria que várias partes fossem reverberantes, né? E cada um dessas placas, desses painéis enormes, né? A gente teve que inclinar com inclinações diferentes, com ângulos diferentes, para gerar esse rebatimento para a plateia, né? Então, são essas placas aqui, né, que a gente vê aqui, cada uma com uma angulação diferente. E na parede a gente tem também esses elementos difusores, então tem todo um quantitativo de painéis aqui, que são esses que estão em cor marrom aqui, né, em destaque, que são painéis reverberantes também. Estou passando mais rapidamente, porque acho que é muito técnico, né? Não, é técnico, mas eu acho que, né, fica bem bacana. Esse negócio de resolver a geometria é bem interessante, né? Porque você cria o formato do ambiente, né? Exato, é a própria geometria que vai dando o formato, né? Lembra um pouco da tomada de decisão no design paramétrico, né? Que você faz o cálculo para depois gerar a forma, né? Não, pois é, eu acho que dá para fazer uns negócios legais, né? Depois a gente pode até ver. Então é bem interessante. Então, por exemplo, aqui é uma das regrinhas, ó, que eu deixei nessa prancha, ó. Então, a medida em metros e a condição de audição, né? Se eu tenho uma condição menor que 7 metros, vai ser excelente para palestra e música. De 7 a 10,4 é bom para palestra e música, né? Então, você tem várias regrinhas que você pode ir seguindo, né? E aqui o passo a passo, basicamente, do que é a parte de geometria acústica,
que a gente faz para chegar naquela figura fundo que eu falei. Então, eu tenho a fonte aqui X, o X', né, é onde eu tenho o rebatimento disso. Aí, isso aqui seria a fonte direta até o receptor, né, e do receptor voltando para a fonte sonora, e da fonte sonora até esse D1, né, se eu não me engano, está escrito D1 aqui, é onde está batendo no anteparo, né, ou na laje, ou no forro. Então, a gente cria essa angulação. E daí, esse A, B e C aqui, também tem uma regrinha. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Acho que está aqui do lado. Isso aqui, ó, dessa condição de audição, né? Então, a gente viu ali no triângulo o que seria cada lado dele, A, B e C, né? Então, a gente sai medindo isso no projeto, né? Por exemplo, nessa imagem logo aqui em cima. E a gente tem essa tabela, uma lista. Então, a gente começa a entender que A mais B menos C dá um determinado valor. Por exemplo, deu 1,85. Então, vejam que nesse projeto, o valor mais alto que eu alcancei foi no D4, que foi 4,40. Mas, mesmo assim, todas essas condições aqui estão excelentes para palestra e música, que era o que a gente precisava nesse ambiente. Então, se eu tivesse em algum desses resultados aqui maior que 7, já não estaria tão bom assim, né? Então, são regrinhas de geometria que a gente vai seguindo para fazer esse desenho aqui funcionar, né, efetivamente, não ser apenas algo estético, né, mas que funcione. Que é essa regrinha que eu tinha colocado aqui no slide também, né, dessa reflexão do som, e eu acabei explicando ali na prancha, acho que ficou mais didático, né, essa parte da geometria. Como eu falei, tem alguns termos como fontes virtuais, traçado de raios, né, que a gente utiliza. E era isso que eu tinha preparado, Thiago. Não sei se você quer abrir para o pessoal conversar um pouquinho mais, discutir. Não, claro, tá aberto, né? Camila, é sempre, né, uma aula mesmo, né? Eu mesmo fico... Deixar aqui. Aí. Sempre aprendo muito, né, com as suas, né, apresentações, é muito bacana. Ah, obrigada, Thiago. Eu sei que às vezes a gente passa, né, no online, não tem aquela coisa de, às vezes, mão na massa que a gente poderia ter, né? Mas é bem interessante também, né? Ver a parte mais teórica. Não, mas assim, é teórico, mas é na prática, né? São as coisas do escritório, né? Os exemplos sendo construídos, eu acho que isso, nossa, né? Ver como é que fica por trás, né? Faz toda a diferença. Porque muitas vezes a gente só vê assim o 3D, né, a maquete eletrônica depois renderizada, e a gente não tem noção de tudo que fica por trás disso, né, dessa parte de cálculo, né. Ou aquela coisa, ou a gente chega e vê o espaço pronto, né, mas assim, tudo que vai por trás, né, tudo como é que é montado, né, faz bastante diferença. E muitas vezes um projeto simples, assim, por exemplo... É um galpão, né, um templo religioso que eu já fiz, maçonaria, né, que são galpõezões, assim, né? Às vezes, só da gente colocar um forro mais absorvedor, a gente já vê uma grande diferença, sabe? Então, não é sempre que o seu cliente vai querer fazer um projeto completo, bonitinho, gastar tudo certinho do jeito que tem que fazer. Mas só dele aceitar algumas sugestões, já fazer algumas das coisas, ou pelo menos por etapas, né? Eles já acabam ficando muito satisfeitos, né? E isso é uma parte também vamos dizer assim, do processo e do amadurecimento de ser esse profissional arquiteto, né? Porque é uma relação que você cria com o cliente. Então, às vezes, você faz uma consultoria, aí ele, né, topa fazer um pedaço, aí você faz um projeto de uma parte, ou você faz um projeto todo, e aí depois executa só uma parte, no futuro executa outra, né? Então, vai criando esse tipo de relacionamento e os serviços que vão sendo criados em cima disso, né? E uma coisa muito importante é a gente perceber que no dia a dia o arquiteto não é essa figura ilustre, né? Que vai fazer. Às vezes até mas tem uns Niemeyer por aí, né? Na grande maioria é um profissional que está ali para ajudar mesmo, para dar um suporte, e que a gente tenta fazer o nosso melhor, mas muitas vezes o seu cliente não vai ter condições de fazer tudo que você deseja que ele faça, né?
E então, por exemplo, essa parte acústica é muito cara, né? São assim, valores, se você tem um espaço amplo, são valores bem altos, assim. Então, muitas vezes ele vai fazer alguma etapa, vai fazer alguma coisa, mas não vai fazer completo. E muitas vezes a gente sente até desaforado, né? Dele não fazer. Então, acho que é isso da gente refletir e amadurecer na profissão, né? De entender que a arquitetura ela é para todos, né? Para a gente fazer espaços, desde espaços pequenos, como uma reforma de um banheiro, de uma cozinha, até a gente fazer um anfiteatro, um espaço igual a gente viu aqui para 800 lugares, né? Mas a gente ter essa noção que nem sempre vai sair do jeito que a gente quer, né? Sim. Verdade. O Luiz levantou a mão. Luiz, você quer falar? Sim, professor. Essa questão, a professora falando de templos religiosos, a igreja que eu frequento, ela tem uma demanda com o vizinho. E assim, já passou do limite do tolerável, assim, tanto da parte da igreja quanto do vizinho. Aí eu ia perguntar justamente essa questão que a professora falou, que realmente é algo que demanda muito dinheiro, demanda muito recurso. Mas para fazer, por exemplo, eu sei que tem todo um estudo, é óbvio, mas agora a gente vai colocar uma sala para crianças do lado do vizinho. Então, para a gente normalmente fazer o acústico da parede que dá para o vizinho, que seria uma parede de 12 metros quadrados, ficaria em torno, uma perspectiva assim, bem, assim, uma hipótese, na verdade. De quanto, mais ou menos, para que não passasse o som dessa sala para o vizinho? Eu não sei se eu consigo fazer esse teste de cabeça aqui, Luiz. Não vou conseguir. Mas, assim, você pode, se você quiser entrar em contato comigo, eu posso te passar, assim, diversos profissionais que podem fazer orçamentos prévios, que podem ir no local para você e te dar, às vezes, uma média ou uma luz, assim, do que vocês poderiam fazer, né? Porque, como você falou, você está com... não sei se é você que frequenta o espaço ou você conhece alguém que frequenta, mas vocês estão com problema de ruído do que vocês produzem, do que o templo produz em relação ao entorno, é isso, né? Isso mesmo. Mas assim, não é que o templo produz muito ruído, né? Na verdade é que teve alguns problemas anteriores e aí o ruído é a desculpa para ter uma mal convivência entre os vizinhos. Uhum. Mas aí existem várias coisas, né? Existe a parte da denúncia, a gente tem leis municipais, né? A gente tem normas a serem seguidas, então tem como vocês contratarem, por exemplo, um consultor acústico, que é o trabalho que eu fazia, para ir com sonômetro, que é o aparelho adequado, fazer as medições no horário que está tendo funcionamento no ambiente e depois no horário em que está vazio, né? E aí existem algumas regras de como que faz essa medição, tudo mais. E se vocês realmente, né, nesse espaço não estiverem extrapolando os limites permitidos pelo município e tudo mais, aí vocês estão respaldados por esse laudo técnico que é gerado, né? Se não, se vocês realmente fizerem isso e a partir de todo esse laudo verificarem que precisa, né, de um isolamento de ruído de tanto, lá de X, número X, aí sim parte para um projeto para verificar o que pode ser feito. Precisa readequar todas as paredes, todas as aberturas de fragilidade, que são portas, esquadrias, né, janelas, tem que readequar todo o forro, tem que ver onde está tendo vazamento de som, e aí vai depender realmente de diversos fatores, mas pelo que você está falando, o ponto inicial seria fazer a medição sonora de acordo com a 10151, né, e aferir mesmo se existe esse vazamento de som e qual que é o quantitativo disso. Aí, a partir disso, é feita uma tomada de decisão junto ao profissional, né? E aí, se for um templo religioso grande, aí é muito dinheiro mesmo, aí fica bem caro. Porque é a quantidade de material, né, que você vai ter que proteger, né? Então, vamos dizer, são
a área de superfície que acaba, né, aumentando esse valor. Né? Digamos que eu tenho aqui, né, a palavra que a gente fala, duplar, né? Tem que duplar todas as paredes e fechar todas as frestas e também trocar as esquadrias. Imagina, já é um custo muito alto, né? Então, eu não tenho como quantificar aqui para você, mas e aí vai variar do índice de redução sonora que vai precisar, né? Acoplar a esse projeto, né? A gente tem um laudo da prefeitura, da Secretaria de Meio Ambiente, dizendo que lá não está fora das normas, assim. A preocupação da igreja é só para não tentar evitar de ter qualquer outro problema. Mas obrigado, professora, gostei das respostas. E gostei muito da apresentação também. Se você já tem o laudo, então não precisa se preocupar. Né? Se já tem o laudo técnico. Uhum. O Luan, você fez uma pergunta, você quer falar ou você quer que eu leia? Thiago, leia aí. Vou para você ler. Tá bom. Professora Camila, as nuvens acústicas exigem um pé direito mais alto? Ou um pé direito de 3 metros é tranquila a aplicação? Com um pé direito de 3 metros, você vai ter que colocar ela mais rente, né? E ela não vai ter aquele aspecto bonito que ela dá, né? Que é justamente a sensação de estar flutuando. E outra coisa interessante é que quanto maior o afastamento, né, dela em relação a, por exemplo, a laje aqui, você acaba tendo duplicada a sua superfície de absorção, porque ela absorve tanto por essa parte aqui como por essa. Né? Então, se você deixa ela mais afastada, digamos, 80 centímetros aí da sua laje, você cria uma superfície de absorção tanto em cima como embaixo. Então, como sugestão, você, se é um projeto do zero, você já prevê, né, um pé direito um pouquinho mais alto. Esse negócio dela absorver por cima é porque ela reflete no outro e depois volta, né? Por exemplo, lá na laje, né? A laje é altamente refletora. Então, vai refletir lá e vai bater na parte de cima dela, né? E do piso, do mobiliário, vai bater na parte de baixo. Exatamente. Porque ela é colocada de forma espaçada, né, Thiago? Se ela não é tudo coladinho uma na então, outra. Né? E ela tem esse efeito estético também, né? De estar flutuando, né? Tem esse potencial, né? O Luan disse que achou muito chique. Não, pois aquilo que a gente estava falando, né? Sabendo usar, né? Dá para fazer um acabamento muito interessante. Gosto muito dos painéis que você faz, né? Nas laterais dos auditórios, né? Que dá um movimento, né? Para uma parede que às vezes, a princípio, seria, vamos dizer, chapada, cega, assim, né? Aí você cria um movimento também, né? Da própria ambientação do espaço, né? Que é muito bacana. Eu gosto muito dessa área, eu acho bem interessante até porque falta muito profissional, né? Por isso que eu falo para o pessoal, é um nicho de mercado, se vocês estudarem mais, se especializarem mais nessa área, é algo que sempre vai ter demanda. Eu, quando eu abri o escritório, tinha medo de não ter demanda, né? Ficava pensando, será que vai ter e tal? Mas sempre tem gente precisando dessa parte, né? E de conforto de modo geral, né? Não, e a acústica, né, é uma coisa assim que às vezes a gente não percebe muito, mas quando incomoda é uma das coisas que mais, né, impacta, né? Então, se está com um problema no vizinho ou problema, né, de outra questão com outro, né, com o templo, que nem o Luiz estava colocando, ou se você tem um estúdio e você realmente valoriza, né, pela, vamos dizer, a qualidade do som, acaba sendo não só um complementar, vamos chamar assim, mas é um ponto central do projeto, né? Sim, e as leis municipais, né, tem se voltado muito para isso, da lei do silêncio, né, ou outras leis que são ligadas a ela, né. Então, de uns tempos para cá, e acho que mais agravado ainda com a pandemia, a gente teve muita demanda, né, dessa parte, justamente porque as pessoas ficaram mais em casa, mais do que já ficavam, né, e começaram a perceber os problemas, né, na vizinhança, nos outros estabelecimentos e tudo mais. E sobre as leis, né, porque a gente está tendo leis mais rigorosas relacionadas a isso, então, academias de ginástica, restaurantes, praças de alimentação, a gente vê todo mundo se preocupando, né? Sim. Ô, Isabela,
Isabela, se quiser falar. Oi, bom dia. Ai, meu Deus, é muito estranho falar aqui. Não é nada, fala. Então, eu acabei de mudar para um sobrado e o que eu achei assim, o que eu tô vendo bastante, e eu lembro muito das aulas do Thiago, e eu nunca tinha reparado que é uma coisa que importa bastante, né? Esse isolamento acústico do segundo piso para o resto da casa. Eu não sei bem qual que é o problema aqui. O meu trabalho também foi sobre estúdio, que você falou bastante, né? Mas eu acho que a vibração lá de cima, tanto quanto o impacto do barulho lá no segundo andar, ele causa muita vibração aqui embaixo, sabe? Tipo, ele vibra as janelas e também o barulho é muito alto e nem é tipo assim, sabe, só você pisar um pouquinho mais forte no chão, o barulho aqui já é muito alto. Por exemplo, eu tenho um ventilador que ele vibra muito, sabe? Ele fica tremendo. E eu vim aqui embaixo e tava um barulho horrível. Eu fiquei assim, gente, que é isso, meu Deus? Provavelmente a sua laje, ela não tem um isolamento mínimo, né, que ela deveria ter. Sim, imagino. Mas, nossa, isso faz muita diferença. Eu nunca tinha visto uma casa que faz tanto barulho quanto essa. É horrível, né? Não, e essas coisas, às vezes, a gente cada vez mais vai tentando ter umas economias, né, de fazer paredes mais finas, lajes mais finas, né, e acaba que tem um pouco desse efeito também, né, Camila? Com certeza, a gente acaba prejudicando o usuário, que deveria ser o centro das atenções e das nossas preocupações, né? E ainda bem que hoje a norma de desempenho está um pouco mais rigorosa, né? De 2013 para cá, e houve revisão em 2021. Então, os novos empreendimentos, aí eu não sei se o seu é novo, viu, Isa? Mas se ele for novo, principalmente de 2013 para cá, e se você for proprietária, você pode entrar no Procon, tá? Pode processar. Não, eu sou estudante, tô só alugando mesmo. Mas a casa parece ser bem nova, por isso que eu estranhei bastante. Porque... Então, todos os imóveis mais novos, né? Eles têm que seguir a norma de desempenho, né? Então, se eles não estiverem seguindo, a gente pode entrar no Procon, inclusive. Que é o mínimo, né? Aí você entra na eficiência mínima, intermediária e a superior. E o mínimo, ele é obrigatório, né, de ser seguido. Então, se às vezes não está seguindo nem o mínimo, acho que cai nesse seu problema aí, que você está tendo no seu apartamento. Obrigada. Pena que você não é proprietária, aí você não vai poder entrar com uma ação. Mas é isso. Luiz, você levantou a mão de novo? Sim, levantei. É uma pergunta falando de apartamentos. Atualmente se usa muito laje de isopor, ao contrário de laje cerâmica que se usava anteriormente. As lajes de isopor ajudam na eficiência sonora, acústica? Ela não é só isopor, né? Ela é uma composição, né? Então, ela pode ser por exemplo, bloco cerâmico e a parte do polietileno expandido, ela pode ser de concreto, né, protendida e ter também o preenchimento, ela pode ser aquela nervurada e ter também o polietileno, que a gente chama de isopor, né, ela pode ter, mas funciona assim, com certeza, ele vai aumentar o isolamento. Aí tem uma tabelinha bem interessante, que é do Inmetro, que é uma resolução, se eu não me engano, é a resolução número 50 do Inmetro, já é antiguinha até, mas ela é toda ilustrada, tem o SketchUp de todas essas tipologias, tá? E ela traz um pouco disso em relação ao conforto térmico e tudo mais, mas a gente pode resgatar isso e trazer para o acústico também, né? Então, você pode ir lá e analisar diversas tipologias de telhados, né? E o comportamento deles, e é bem interessante. Excelente. Obrigado. Tem a Bubble Deck também, né, que são bolhas, inclusive, de plástico também,
entremeada com concreto, ela também aumenta o isolamento, né? Tem várias opções. Hoje, né, o mercado, né, apesar da gente ainda falar aqui, né, a construção ela ainda é um pouco menos industrial, mais artesanal no Brasil, mas cada vez mais a gente tá tendo mais opções de soluções, né, interessantes que pode ser. Eu vou ver esse negócio da Saint-Gobain que você falou, porque a gente estava falando disso até com o pessoal do laboratório de tecnologia construtiva, né, dessas amostras, né, que é muito bacana quando tem aquelas amostras assim que você faz tipo a composição de parede e você vê de lado, assim, né? Isso. Eu pegava muito, assim, agora eu doei tudo aqui, né, para a universidade aqui, mas eu trouxe de Campo Grande todas as que eu tinha e a gente, assim, eu fui acumulando um monte. Mas todo semestre, assim, quando eu ia dar aula de conforto acústico, eu chamava o pessoal, inclusive tem o Fernando Neves, que é da Saint-Gobain da parte de São Paulo, né, que ele é bem ligado às universidades, bem aberto, legal. assim. Imagina assim, em Campo Grande tinha representante? Em Campo Grande, não. A gente tinha um representante Centro-Oeste, que na época, que já mudou agora, né? Que era uma pessoa que eu conhecia, mas ela já saiu também da empresa. Mas aí tem que ver agora quem que está na região Centro-Oeste. Aí eu mesmo que, se eu não me engano, fica em Goiânia. A pessoa Então, Goiânia, se tiver, às vezes é bacana, porque não é longe assim, né? Então não, e aí ela fazia Brasília, Goiânia, fazia o MS, né? Ia para Campo Grande, tudo. Aí de vez em quando ela ia para Campo Grande, visitava a gente, tudo mais, a gente trocava ideia. É bem importante esse vínculo assim para a universidade. E eles têm uns polos assim que você pode levar os estudantes, marcar visita técnica. Na indústria também eles recebem visita, bem interessante. Eu já fui também, já me deram treinamento lá na indústria, bem bacana. Não, com certeza, essas coisas eu acho que, né, a gente estava falando de como é que faz, né? Eu acho que faz toda a diferença. E ver as máquinas, né? São máquinas bem interessantes, assim. Você fica, assim, encantado até com o desenvolvimento. Por exemplo, tem marcas que não trabalham com estoque. Por exemplo, é tudo basicamente sob encomenda, assim. Bem interessante. E a Saint-Gobain, essa parte, né, de conforto ambiental, né, acústico, térmico, né, lumínico, eles, né, são muitas linhas, né, de materiais, né, bem legais, né? E eles têm essa linha da sustentabilidade também, né? Que outras empresas têm também, né? Sim. Não, é que essas coisas, até vidro, né, essas coisas, você encontra marcas grandes que têm, né, vamos dizer assim, um repertório grande, né? Então é bacana ver. Bacana, então. Gente, mais alguma questão, comentário para a professora Camila? Alguém falou mais de 300 anos de existência, eu não entendi. Talvez seja da Saint-Gobain, porque não é a gente, né, Camila? Não, eu não tô tão old assim. É Saint-Gobain, eles estão falando. Tá, sim. Obrigada, então, também. Luana está agradecendo, também agradeço. Verdade. Gente, então tá. Camila, mais uma vez, muito obrigado pela presença, né? Sempre Obrigada. agregadora, sempre, né, uma aula fantástica. E, né, a nossa parceria continua. Depois a gente conversa a história lá da banca, tá? Te mando mensagem aqui, tá bom? E semestre que vem, conforto lumínico também, uma aulinha. Isso, a gente combina uma coisa aí, com certeza, Tá bom. Obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. E o que precisar, contem comigo. Não sei se meu e-mail passou muito rápido lá, mas tem meus contatos aí, o Thiago tem também. E siga a professora Camila, tem o Instagram pessoal dela, que ela posta as coisas de aula, que é bacana. E tem o do ateliê, né? E tem o do ateliê também, que tem muito material, né? Os vídeos, né, que ela mostrou. Deixa eu deixar o arroba aqui, deixa eu deixar. Tá. O ateliê é ateliê conforto ambiental. E o meu, eu tinha mudado. Assim, o meu, gente. Qualquer coisa, vocês colocam Camila Amaro lá, acho que já aparece. Aparece, né? Perfeito, Camila. Muito obrigado. E deixar aqui...
Até mais, então. Beleza. E falar para, né, para todos, né, para todo mundo, né? Então vocês têm agora o recesso, descansem, trabalhem, façam o que vocês precisam fazer, mas descansem também. E na outra semana, não, né, nessa semana do recesso, na próxima sexta, né, daqui a 15 dias, 14 dias, né, tragam os projetos para a gente fazer, iniciar as orientações, tá bom? Já aproveita esse material técnico aí. Isso. Tá bom, gente? Tchau, gente. Até mais. Até mais. Bom final de semana. Tchau. Tchau.